Sente-se para escutar, pois está começando mais um Rollada Cast apresentado pelo seu queridíssimo, digníssimo Rowley. E bom, hoje tá porra. Perdão pelo palavreado. Hoje eu queria falar sobre a questão da moralidade. E sobre como a moralidade tem sido deixada de lado nos tempos atuais, como o ser humano está cada vez mais egoísta, no sentido ruim, porque ser egoísta não é ruim, assim, é uma palavra que é usada como muitas vezes um xingamento, mas se pararmos para pensar, ser egoísta pode ser bom, mas pode ser ruim, mas eu estou falando no sentido ruim, né? Como por exemplo, ser egoísta no sentido de querer ser uma pessoa mais individual e focar em nós mesmos para o nosso crescimento pessoal ou correr atrás dos nossos sonhos, não é ruim. Agora, ser egoísta quando você está em um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, dependendo da situação, pode ser sim ruim, você só pensar em si mesmo sempre. É isso que eu quero dizer. Então a gente vai falar um pouco sobre a moralidade, né? Sobre como as pessoas atuais estão cada vez mais imorais e como o ser humano está indo em perdição. Tô parecendo um super Xandão falando desse jeito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a falta de moralidade afeta muitas pessoas, muitas vezes, muitas pessoas boas, né? Quando você é uma pessoa totalmente imoral, você pode acabar por prejudicar outras pessoas, porque a imoralidade traz consequências muito ruins, muitas vezes, para a vida de pessoas que são mais morais, buscam fazer o certo, né? E para falar um pouco sobre a moralidade, eu queria citar um exemplo que tem aqui num livrinho que eu gosto muito de filosofia, que é O Problema do Vagão. Eu acho que eu posso fazer uma analogia muito boa citando esse exemplo aqui. O que é o problema do vagão? Vou ler aqui para vocês. O problema do vagão. Imagine a seguinte situação. Um vagão fica sem controle dos freios e o condutor não consegue parar o trem, enquanto a máquina corre pelos trilhos em alta velocidade em uma descida muito íngreme. Um pouco mais abaixo na montanha, você está parado e assiste a tudo. Nota que, um pouco mais além de onde está parado, 5 homens trabalham sobre os trilhos. O vagão está correndo exatamente na direção deles. Se nada for feito, aqueles 5 homens com certeza morrerão. Bem perto de você está uma alavanca que fará o vagão passar para outro trilho. No entanto, há uma pessoa sobre esse outro trilho. Se você mudar a direção do vagão, os 5 trabalhadores do primeiro trilho sobreviverão, mas aquela pessoa que está no segundo trilho morrerá. O que você faz? O que eu Sobre o problema do vagão, a gente pode parar para pensar que é uma crítica é, do consequencialismo, que é a visão filosófica de que uma ação é moralmente correta
quando produz, quando produz as melhores consequências gerais. A teoria tem dois princípios básicos. Uma ação é certa ou errada, com base unicamente em seus resultados. Quanto mais consequências positivas uma ação produzir, melhor e mais correta será, né? Porém, temos outra situação que também envolve o problema do vagão. Agora imagine essa outra situação. Você está parado em uma ponte e vê o vagão perder o controle e disparar ladeira abaixo. No entanto, no final do trilho estão 5 trabalhadores fadados a morrer. Desta vez, não existe alavanca para mover o vagão para outro trilho. Ele vai passar por baixo da ponte onde você está. E se puder derrubar um peso razoável diante dele, conseguirá pará-lo. Porém, você está parado perto de um homem muito gordo e se dá conta de que a única maneira de impedir que o vagão mate aqueles 5 homens é empurrar o gordo em cima da ponte sobre os trilhos. Como resultado, você matará o homem gordo. O que você faz? Né? E é isso, o problema do vagão continua sendo uma fonte de debate até hoje, né? Porém, nas duas situações existem consequências ruins. Independente se você vai salvar os 5 homens ou não, se você vai salvar menos pessoas ou não, existem consequências ruins. Muitas pessoas hoje em dia têm o pensamento de que você puxar a alavanca e matar outra pessoa, enquanto você salva outras 5 pessoas, é bom, pois você está salvando 5 pessoas, vai morrer só uma. No entanto, não deixa de ser algo errado. Entende? Entende o que eu tô falando? Faz sentido para vocês? O que eu quero dizer com isso é que o pensamento de muitas pessoas hoje em dia é: tudo bem você prejudicar algum certo grupo, desde que você esteja é, ajudando mais pessoas. Talvez uma outra analogia que a gente pode fazer é ajudando pessoas menos favorecidas ou ajudando uma certa minoria, porém você não está deixando de fazer algo errado. O fato de você puxar a alavanca ou empurrar o cara gordo no trem não deixa de ser errado. Continua sendo algo ruim. E é isso que eu quero falar aqui. É, Então, parece que, como diz aqui no livro, ó, parece haver uma diferença moral entre simplesmente puxar a alavanca e realmente atirar uma pessoa por cima da ponte. Porque assim, é, na segunda situação, muitas pessoas que estavam dispostas a puxar a alavanca não gostariam de atirar o homem gordo de cima da ponte, na frente do vagão, em disparada. Apesar das consequências em ambas as situações continuarem sendo as mesmas. Qual a diferença, por exemplo, muitas vezes de você puxar a alavanca, já que você vai estar matando uma pessoa do mesmo jeito, e atirar uma pessoa no trem? Não tem tanta diferença assim, se você for parar para analisar. Também tem essa questão. Mas voltando ao assunto principal, o tópico principal, porque eu estou usando esse exemplo aqui só para a gente fazer uma analogia para vocês entenderem melhor o que eu, Rowley, quero passar aqui. É difícil
a gente conviver em um mundo onde as pessoas muitas vezes têm a ideia de que puxar a alavanca e mesmo matando uma pessoa do mesmo jeito e empurrar o gordo no trilho tem diferença. Não tem diferença moral nenhuma. Você continua fazendo uma coisa ruim. Então, o pensamento que ao meu ver, seria o certo, seria de simplesmente não fazer nada. Até porque você fazendo algo e atirando o gordo ou puxando a alavanca e salvando os outros trabalhadores, mas matando uma pessoa também mesmo assim, você acabaria sendo culpado também. Mesmo você tentando lutar por um bem maior, digamos assim, né? Você ainda assim seria culpado e não seria uma atitude boa. O certo seria você simplesmente não fazer nada, pois você pode estar ajudando alguém e prejudicando outra pessoa. Mas esse não é o pensamento que a gente vê na sociedade atual. Esse não é um pensamento que, a longo prazo, pode dar certo na sociedade atual. Por que eu acho que não pode dar certo? Porque conforme o tempo for passando e você for ajudando um certo grupinho e deixando de ajudar outro, achando que isso é por um bem maior, nunca haverá paz, moralmente falando. Você estará fazendo algo ruim e também isso poderá mexer com a sua cabeça no futuro e também é uma coisa que é um tipo de pensamento que não ajuda a nossa sociedade a evoluir de forma geral. Às vezes algumas coisas devem simplesmente acontecer. Tem coisas que a gente deve simplesmente deixar acontecer. Que a gente não deve se envolver. Pois, como você quer uma sociedade igualitária, dessa vez socialmente falando? Se você ajuda 5 pessoas, mas mata uma. E como você quer evoluir como pessoa se você acha que tem uma diferença entre empurrar um gordo nos trilhos e puxar uma alavanca, pois você, na sua cabeça, você acha que puxar uma alavanca não é tão ruim assim, já que você não vai estar tocando, empurrando na pessoa, mesmo você sabendo que você vai matar uma pessoa mesmo assim. É melhor você não sentir culpa e não matar alguém e aceitar que tem coisas que a gente não tem muito o que fazer. São coisas que, como muitos memes que andam fazendo aí, né? Do Homem-Aranha, são eventos canônicos. São eventos canônicos, cara. Entende? E é isso, eu não consigo entender esse pensamento de ajudar um certo grupo e deixar de ajudar outro. Ou deixar de ajudar uma pessoa.
Seja lá por qual motivo quer que seja. Seja lá porque essa pessoa nasceu com algum aspecto que te cause inveja por algum motivo, seja físico, intelectual, financeiro, etc. Ou seja mesmo, até mesmo por um bem maior, sabe? Enquanto as pessoas continuarem com esse pensamento de que uma pessoa é menos importante do que outra, ou do que outras pessoas, uma vida vale menos porque é só uma vida do que outras 5 vidas, a gente não vai evoluir como sociedade. Sempre vai continuar um caos, a gente nunca vai alcançar a nossa, como eu posso dizer, a nossa melhor forma como ser humano. A gente nunca vai conseguir ser, a gente nunca vai conseguir evoluir como ser humano, porque é isso que é ser um ser humano. É isso que é ser uma boa pessoa de fato. É você conseguir compreender que tem pessoas que têm suas diferenças, não interessa quais são suas diferenças, não interessa se é financeira, física, é, idealística, espiritual, se a crença da pessoa é diferente da sua. É isso que é ser um ser humano bom. É você cagar pra tudo isso e simplesmente ver a pessoa como uma pessoa. E você entender que ela não precisa concordar com tudo que você concorda. E você também não deve achar que ser imoral, mesmo sendo por um bem maior, é ser um ser humano bom. Porque não é. Já que essa sua imoralidade por um bem maior trará uma consequência também muito ruim e devastadora. Eu acho que vocês talvez tenham que quebrar um pouco a cabeça aqui para entender um pouco do que eu quis passar nesse episódio aqui do Roller Cash. Eu acho que as pessoas estão sendo cada vez mais imorais. E esse pensamento vale pra tudo na sociedade atual. Até mesmo pra eu arrumar a webcam aqui que tá aparecendo uma parte do gabinete aqui do computador. Até mesmo em questões de relacionamentos, né? Como a gente pode pegar como exemplo. Muitas vezes uma pessoa trai a outra porque está infeliz, mesmo sabendo que isso trará uma consequência ruim na vida dela, e mesmo sabendo que ela pode colocar muita coisa na vida dela a perder, e pode acabar com o psicológico de alguém fazendo isso, sabe? E ela prefere agir imoralmente por achar que isso vai resolver um problema dela, mesmo tendo várias outras consequências ruins. A moralidade é uma coisa que é importante de se ter.
princípios é uma coisa que é importante de se ter. As pessoas não conseguem entender essa questão hoje em dia. Você ter seus princípios não significa que você tem que passar por cima dos princípios de outras pessoas, não significa que você tem que desrespeitar outras pessoas. Mas isso ajuda a sociedade de forma geral e as pessoas de forma geral a não ter atitudes imorais que possam trazer consequências ruins para outras pessoas. Entende o que eu quero dizer? E não é querendo pagar de filósofo do século 21 aqui, mas é importante. E em breve, por falar em relacionamentos, eu pretendo trazer um episódio do Rola da Cash falando sobre traição em relacionamentos, o que eu acho de tudo isso, o que eu acho dos. Eu acho que eu já devo ter feito. Eu já acho que eu fiz um episódio do Rola da Cash falando sobre relacionamentos. Não tenho certeza, mas eu queria trazer alguns subtópicos sobre relacionamentos mais específicos, como por exemplo, traição. E tem muita traição hoje em dia. Muita mesmo. Tem muita mentirinha em relacionamentos hoje em dia, né? Isso é muito triste. Pra- Você percebe que a falta de noção, a falta de moralidade, o ser humano tá completamente quase que acabada atualmente. E por muitas das vezes eles terem, as pessoas modernas terem esse pensamento de que é chato você ser moral, é ruim, mas não é. Você ser moral é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa que tem os seus princípios e por ter esses princípios você acaba impedindo de que consequências ruins aconteçam na vida de outras pessoas. Você acaba impedindo suicídios, você acaba impedindo depressões, você acaba impedindo muita coisa e você acaba muitas vezes ajudando outras pessoas a ser um ser humano melhor também. Essa é a importante da moralidade. E eu sei que quem vê isso aqui vai achar que eu sou um cara de extrema direita só por falar uma coisa tão simples que é extremamente importante. E eu não sou de extrema direita, eu não sou de esquerda, eu não tenho um lado político, eu não sou o sabe tudo. Eu já passei da fase de achar que eu sei tudo. E não, eu não sei tudo, eu estou sempre disposto a aprender. Eu não sou o sabe tudo, eu sou um cara que sou bom no que eu me proponho a fazer. E apenas isso. E não queira que eu seja bom em algo que eu não me proponho a fazer. Não queira que eu chegue aqui e seja extremamente intelectual em física. Se eu não estudo física, eu entendo sobre audiovisual, eu sou formado em audiovisual, eu entendo um pouco sobre filosofia e sobre artes e política, pouco também. Mas não sou um cara que entende tudo sobre política também, tá? Então não queira achar que eu sou um cara de extrema direita ou um cara extremamente cagador de regras. Eu não estou, tô fazendo esse episódio aqui do LalaCast para você refletir, porque o mundo está totalmente bizarro pela falta de moralidade das pessoas. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de princípios, um pouquinho. Não precisa nem ter princípios, ser aquela pessoa extremamente idealista e que segue um Capitão América da vida, não. Não é isso. Mas seja uma pessoa mais moral. Isso ajuda a sociedade de forma geral. Tá? Esse foi o episódio de hoje do Roda Cash. Até o próximo episódio.
Um abracinho do mano Rollyzinho. Estou pensando em trazer uns reacts no meu outro canal. Porém, eu tenho que resolver algumas coisas. E talvez eu volte com as gameplays, eu não sei. Tô pensando em gravar Little Nightmares 2 no meu outro canal também. Acho que eu vou comprar, que eu não joguei ele ainda. Mas eu não sei porque... é difícil, eu ainda... depois eu falo sobre isso. É melhor não tocar nesse tema aqui. Então, é isso. Um abracinho do mano Rollyzinho.